Então, iniciando, né, boa noite a todos, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. A gente está no dezembro vermelho, né, que é um mês importante no combate ao HIV, à AIDS e às outras infecções sexualmente transmissíveis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né, essa roda de conversa faz parte de um projeto, que a Renata é coordenadora desse projeto, a Renata é psicóloga, trabalha aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho e apresentar a nossa roda de conversa. Daqui a pouco eu vou mandar no chat 2 links para a lista de presença, para quem fez inscrição no SIG, e caso alguém queira fazer pergunta, pode fazer tanto através do chat aqui mesmo, ou através do link. E aí, no final, eu faço a leitura das perguntas para os nossos convidados. Então, boa noite a todos. Renata, pode assumir aí. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Dr. Silvio e à Fabíola pela disponibilidade para participar aqui do nosso encontro de hoje. Nós teríamos também a presença da Fernanda, que é a coordenadora do CTA de Lavras, mas que foi impossibilitada de comparecer por questões pessoais. Mas ela está aqui muito bem representada hoje pela Fabíola, psicóloga, minha colega de trabalho, né, uma colega muito querida e muito capacitada. Essa roda de conversa, como o Cássio já adiantou, faz parte de um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Saúde Mental, que se chama Integração Construindo Diálogos em Saúde Física, Mental e Social. Nesse projeto, a gente convida profissionais de diferentes áreas da saúde para falar sobre algum tema específico, né? E o projeto tem como objetivo proporcionar a toda a comunidade acadêmica um espaço de reflexão e debate sobre saúde através das rodas de conversas. E esse projeto ele visa também contribuir, né, para a promoção de qualidade de vida e de bem-estar de toda a comunidade acadêmica. A gente acredita que a divulgação adequada de informações ela é fundamental, né, para o desenvolvimento de fatores protetores que possam minimizar os riscos de adoecimento. E por que a escolha desse tema nesse momento, né? O Cássio já adiantou aí um pouco. Em 1988, dia 1º de dezembro, ele foi instituído pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, é uma data simbólica de conscientização sobre AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, nós estamos aí no Dezembro Vermelho, que é uma campanha nacional que promove prevenção, proteção, promoção, né, dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS ou outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Em 2020, o Ministério da Saúde, depois talvez o Dr. Silvio possa falar isso melhor, mas em 2020 o Ministério da Saúde fez um levantamento onde aponta que cerca de 920 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil, e que a maior concentração de casos está entre jovens de 25 a 39 anos. Então, depois o Dr. Silvio pode falar isso melhor, mas a gente vê a importância de discutir sobre o assunto, né? Infelizmente, né, gente, após 4 décadas do início da epidemia da AIDS, o Brasil ainda enfrenta uma série de problemas para conter a disseminação do vírus, né? E muitos desses problemas ainda estão relacionados ao preconceito, ao estigma, à falta de informação. Então, mesmo com o passar dos anos, já se vão aí 4 décadas, né? A desinformação e o preconceito ainda representam barreiras de prevenção e tratamento, tanto da AIDS quanto das ISTs de forma geral, né? E por isso a importância de abrir aqui esse espaço de informação e de debate sobre essas questões. Bom, enfim, nós convidamos então o Dr. Silvio Minicucci, que é médico infectologista e faz parte do quadro de servidores da UFLA, e a psicóloga Fabíola Lopes Souza, que é representante do CTA de Lavras. O CTA, ele é o Centro de Testagem e Aconselhamento.
Ele oferece serviços de saúde gratuitamente através do SUS, serviço de aconselhamento e diagnóstico de HIV e de outras ESTs, né? Acho que a Fabíola também poderá esclarecer melhor aí sobre o funcionamento e todo o trabalho desenvolvido pelo CTA. Bom, eu passo então a palavra para o Dr. Silvio, em seguida a gente passa para a Fabíola e depois a gente abre para as questões, ok? Então, passo a palavra para você, Silvio. Também boa noite a todos, né? Eu agradeço inicialmente o convite da Renata e do Cássio para que pudesse vir hoje conversar, né, com vocês a respeito da HIV e AIDS. Cumprimento também a Fabíola, que é minha colega de trabalho lá no SAI CTA, né? E é um tema de extrema importância, como a Renata já comentou. Eu acho que é um espaço para informação, e informação, além de ser poder, né, é um elemento de mudança, e a gente precisa muito de informação atualmente, né? A gente vive as ISTs há décadas, né, uma dificuldade de controle, né, e então, quanto mais informação a gente tiver, maior é a possibilidade de ferramentas que a gente tem para lidar com essas infecções e tentar realmente melhorar a situação que a gente vive. Aqui, quando a gente fala em Lavras, né, e é lógico que a gente vai levar isso aí para o Estado, para o país, e é importante a gente que está engajado, né, no atendimento, no contato com as pessoas que portam infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente vai abordar especificamente o HIV/AIDS, para que a gente possa ajudá-los, né, nessa trajetória, né, que não é uma trajetória tão simples assim, né, Renata? Você bem já citou, né? Tem ainda, apesar desse tempo todo aí, preconceito, estigma muito grande, apesar de toda a informação já disponível, eles convivem ainda com uma realidade que é muito adversa, né? Então, preparando hoje para conversar com vocês, eu procurei um pouquinho da história, né? Eu acho que para a gente entender o que a gente vive hoje, é importante a gente olhar, né, o que já aconteceu, e a gente não está aqui nesse momento à toa, né? A gente vem numa construção que é histórica. Então, eu fui lá para 1980, eu busquei aqui o MMWR, que é um relatório do CDC, que é um órgão de controle de doenças americano, né? E esse foi o primeiro relato, né, que foi o que levou inicialmente, chamou a atenção naquele momento, né, e que alguma coisa diferente estava acontecendo. Esse relato foi publicado em 5 de junho de 81, e citando que entre outubro de 80 e maio de 1981, 5 homens jovens foram tratados por uma pneumonia por pneumocystis carini em 3 hospitais de Los Angeles. Aqui tem questões históricas só, eu comento que a gente vai ficando velho, o tempo vai passando, né? Naquele momento, o pneumocystis chamava ainda carini, hoje ele já é o pneumocystis girovese, já mudou a nomenclatura, né? Naquele momento ali, logo depois, era discutido se isso era uma bactéria, se era um fungo. Hoje a gente já sabe que é um fungo, então eu já posso falar que é um fungo, né? O pneumocystis girovese, que não é um agente comum de infecções em pessoas imunocompetentes. Ele não era muito frequente. E a gente observa que 5 casos já chamaram a atenção das autoridades americanas naquele momento. E lá, né, foi alertado aos médicos, aos profissionais de saúde, que levassem em consideração essa infecção em homens homossexuais previamente rígidos que tivessem falta de ar e pneumonia. Então, naquele momento, a gente já vê um pouquinho da questão do estigma que foi citado pela Renata aí, né, colocando a possibilidade de diagnóstico a uma parcela específica da população. No mês seguinte, ali em julho ainda de 81, né, ainda no MMWR, citando que nos últimos 30 meses foram definidos os diagnósticos de 26 homens homossexuais, também nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, e 6 no estado da Califórnia, com sarcoma de Kaposi. Esse sarcoma de Kaposi também não é uma doença comum, principalmente nos Estados Unidos, né? Ela é mais frequente no Mediterrâneo, em homens ali na Itália,
é um tumor, né, uma doença maligna, né, acomete pele, mas pode fazer lesões mais difusas, mas a princípio pele, né? E além desse relato do sarcoma de Kaposi, foram relatados mais 10 casos, né, de infecção da pneumonia por pneumocystis carini, 4 em Los Angeles e 6 em São Francisco, todos ali também na Califórnia. E é interessante ainda se a gente observar, né, que apesar de eles não terem ainda a certeza, a clareza de que o aumento do sarcoma e da pneumonia estivesse restrita a homens homossexuais, a grande maioria daqueles casos foi relatada naquele grupo, naquele momento. Então, voltava ali a ter o alerta da possibilidade da imunossupressão homossexuais. Naquele momento, não se sabia o que estava causando essa diminuição da imunidade nessa parcela específica, nesse grupo específico da população, né? Então, foi realmente uma comoção, né? Eu vivenciei, como eu falei, a gente vai ficando velho, eu vivenciei esse período todo ali, né? Década de 80. A ciência, né, se mobilizou para tentar definir o que estava acontecendo naquele momento. E aí, um grupo de pesquisadores da França, liderados pelo Luc Montagnier, trabalhava com retrovírus, isolou um vírus que eles chamaram de LAV, né, o vírus associado à linfadenopatia, que era uma manifestação, né, um aumento dos linfonodos, que o pessoal conhece popularmente por íngua. E eles mandaram esse material para o Robert Gallo, nos Estados Unidos, e o Robert Gallo era um cientista bastante conceituado também na época, trabalhava com retrovírus, e ele definiu que era um HTLV-3. E aí houve um imbróglio, né, uma disputa, porque o Robert Gallo quis assumir ali a descoberta do HIV, né, mas, na verdade, ele recebeu o material genético, recebeu o vírus que já tinha sido isolado pelo pessoal da França. No final das contas, eles assumiram uma copaternidade, né? Teve uma briga entre eles ali, mas eles depois resolveram que os dois foram os descobridores desse vírus. Em 1986, um comitê internacional recomendou o termo HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o que a gente conhece até hoje, o HIV-1, e ainda naquele ano foi isolado, identificado um outro HIV, que é o HIV-2, esse mais presente lá no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, principalmente no Brasil, a grande prevalência, né, a prevalência total é o HIV-1, tá certo? Eu trouxe aqui um slide que eu achei interessante, só para a gente definir o conceito, né, que é HIV/AIDS, até o tema da nossa conversa, né? É muito frequente a gente utilizar como sinônimos, mas é só fazer uma diferenciação, já que a gente está justamente falando sobre isso, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? É um vírus, é um agente etiológico que causa infecção. E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, já secundária à infecção pelo HIV, né, que se manifesta nas pessoas que têm, que portam o vírus e que têm o CD4, que são as células de defesa, já baixas em decorrência da infecção, abaixo de 200 células por milímetro cúbico, ou que já apresentam infecções oportunistas ou doenças definidoras, que vão, então, definir, né, como o próprio nome já fala, a AIDS, tá certo? Eu trouxe alguns dados aqui do Brasil. Esse é o boletim que foi editado em 2021, esse boletim é editado anualmente, né, 2022 ainda não está disponível, mas aqui para a gente ver que de 1980 a junho de 2021 foram notificados 1.045.355 casos de AIDS no Brasil. E o país tem registrado anualmente uma média de 36.800 novos casos de AIDS nos últimos 5 anos. Então, é a média nos últimos 5 anos. E o número anual de casos de AIDS ele vem diminuindo desde 2013. Foram 43.403 casos em 2013 e 29.917 casos em 2020. Aqui pode ter um viés, né? Assim, a gente tem que pensar e sempre lembrar que a Covid hoje está muito presente, pode ser que tenha havido subnotificação já a partir de 2020, por causa da Covid também. E aí, como a Renata bem lembrou, a maior concentração dos casos de AIDS no Brasil foi observada em jovens entre 25 e 39 anos, 52% deles no sexo masculino e 47,8% no sexo feminino, tá? E esse gráfico é um gráfico com bastante informação. As colunas em verde ali
elas mostram os casos de gestantes com HIV, né? A coluna em azul mostra os casos em crianças abaixo de 5 anos. Essa coluna ela é importante porque os casos em crianças abaixo de 5 anos são marcadores de transmissão materno-fetal, ou a transmissão vertical. Então, a gente vê que está em queda, né, no Brasil nos últimos anos. Além disso, os casos de AIDS também, que são as colunas em vermelho, em queda, assim como os casos da infecção pelo HIV, né, que é essa linha em amarelo. Então, a gente percebe no Brasil uma tendência à melhora da situação epidemiológica, né, avaliando os últimos anos, tá certo? Mas a gente tem que lembrar, como a Renata falou, né, que tem uma parcela da população que está mais exposta. A gente viu recentemente aumento de casos entre os jovens e a parcela também acima da população, acima de 60 anos, com aumento de casos também. Então, a gente tem sempre que tentar levar informação à população, né? Nós, como agentes da área de saúde, e eu penso que todos que estão participando desse evento hoje, né, devem atuar como multiplicadores da informação para que a gente possa, de uma maneira coesa, atuar na sociedade para ajudar nesse sentido. Com relação às formas de transmissão, né, hoje já bem sabidas, naquela época, na década de 80, era totalmente desconhecido, mas hoje já está bem claro, né? A relação sexual é a principal forma de transmissão em todo o mundo. Já tem definidos alguns fatores que podem aumentar a chance dessa transmissão, principalmente na relação heterossexual. Quando há relação com uma pessoa que porta o vírus e tem uma alta viremia, e o que é a alta viremia, né? É uma concentração grande de vírus no sangue, né? Além disso, a pessoa que porta o vírus tem AIDS, já tem imunodeficiência avançada, né? A gente pressupõe aí também uma viremia mais alta. A pessoa que tem a relação sexual receptiva, ou seja, ela vai receber a penetração, né? Por causa do trauma aumentado ali, potencial maior de sangramento, né? Além disso, a relação sexual durante a menstruação, aí pelo contato maior também com sangue, e a presença de outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente doenças que causam ulcerações. Aí lembrando da sífilis, por exemplo, e do linfogranuloma venéreo, né? Todas as lesões que abrem maior porta de entrada, elas aumentam a possibilidade de contaminação. Quando há as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis que têm úlceras, a gente tem 18 vezes maior chance de transmissão do HIV, quando não há essas doenças, ou essas infecções, presente. Com relação à hemotransfusão e uso de drogas injetáveis, hoje, nos países que adotaram rotinas, né, de controle dos bancos de sangue, a hemotransfusão raramente está implicada em transmissão do HIV, né? Houve um relato recente de transmissão em banco de sangue, mas foi um erro programático ali. Era uma amostra de sangue que já havia sido identificada como positiva para o HIV, que deveria ter sido colocada para descarte, mas que foi erroneamente colocada para doação. Então, isso não foi um fato isolado, infelizmente, mas não é rotina mais isso acontecer, né? Ou seja, desde a década de 80, os bancos de sangue são bem controlados. E com relação ao uso de drogas injetáveis, aí sim há a possibilidade, né, de transmissão, principalmente com relevância na Ásia, na América Latina e no Caribe. Ou seja, o contato com sangue, além da questão da transmissão sexual, a gente tem que lembrar que é de extrema eficácia. Tem um quadro mais à frente, eu vou mostrar essa possibilidade. E com relação à transmissão ocupacional, aí todos que são da área de saúde, né, têm grande preocupação. Ela pode acontecer através de ferimentos com instrumentos perfluocortantes ou através do contato com mucosas ou pele não íntegra do profissional de saúde, com sangue ou outro material infectante de pacientes portadores do HIV. O risco médio de contrair HIV após uma exposição percutânea, ou seja, quando há uma perfuração da pele, né, com um objeto perfluocortante, com sangue contaminado, é de aproximadamente 0,3%, ou seja, 3 em cada 1.000 acidentes. E nos casos de exposição de mucosas, o risco é de 0,1%. Ainda comentando sobre os riscos de transmissão, a gente tem que definir qual é o material biológico que acarreta o risco da transmissão. Bem sabido também, hoje a gente tem o sangue, o sêmen, os fluidos vaginais,
os líquidos viscerosos, aí o líquido peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico e o líquor. E os materiais biológicos que não estão implicados na transmissão, o suor, a lágrimas, fezes, urina, vômito, saliva e secreções nasais. Todos esses materiais biológicos que estão aí na coluna da direita, gente, é importante lembrar que se houver presença de sangue junto desses materiais biológicos, aí eles passam a ser potencialmente transmissores também, né? Então, a gente tem que abordá-los como material de risco de transmissão e quando a gente vai avaliar a profilaxia pós-exposição, a gente pode indicar essa profilaxia, tá certo? E com relação ao tipo da exposição, eu já citei, a transmissão, a exposição percutânea, ou seja, aquela que o ferimento, o objeto perfluorocortante penetra a pele, o contato com as membranas mucosas, aí a gente tem o nariz, a boca, os órgãos genitais quando não há o uso do preservativo, né? A pele, quando ela não está íntegra, aí a gente tem a pele com escoriações ou a pele com dermatites, e a mordedura quando houver presença de sangue. E não há risco quando há contato do material com potencial de ser infectante com a pele íntegra, né? Ou se há mordedura sem presença de sangue. Aqui eu trouxe alguns dados, não vou citar todos, mas uma coisa até que eu não tinha colocado, essas fontes depois vão ficar disponíveis, se alguém tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação, é só entrar em contato, eu passo inclusive a apresentação para quem quiser, tá? Tá joia, gente? Então aqui a gente tem a probabilidade de infecção pelo HIV por tipo de exposição a uma fonte contaminada. Do ponto de vista de eficácia, né, de transmissão, sem dúvida nenhuma, a transfusão de sangue era a via mais eficaz. A cada 10 mil exposições na transfusão de sangue, em 9.250 delas haveria, né, a infecção. Compartilhamento de seringa durante o uso de drogas injetáveis, a cada 63 compartilhamentos, no caso de sangue contaminado, é claro, né, 10 mil, a cada 10 mil, né, 63 haveriam a transmissão também. Quando a gente fala na relação sexual, lembrar da relação sexual anal receptiva, eu já citei ali como um fator de risco, né, pela possibilidade maior de trauma e sangramento, seria 138 a cada 10 mil exposições. E quando a gente fala em mordedura sem sangramento, risco desprezível, contato com líquidos corporais, desde que não haja sangue, né, e seja em pele íntegra ali, quando a gente fala incluindo sêmen, é lógico que é pele íntegra, tá? Seria desprezível do ponto de vista da relação, é lógico que não, há o risco que já está bem citado também. Compartilhamento de objetos eróticos também é uma coisa que não deixa de ser frequente, a dúvida, né? O risco é desprezível. Eu trouxe aqui também um pouquinho dos sinais e sintomas, e aqui esse está um pouco saturado, mas eu aproveitei esse slide para trazer informação sobre sintomas de infecção aguda, fase sintomática, e aqui trazer um pouquinho dos marcadores que a gente usa no acompanhamento da pessoa que está infectada, e isso mostra um pouquinho do que acontece quando há infecção. A linha em azul, ela representa o CD4, que são nossas células de defesa, os linfócitos CD4, que são as células que são primordialmente destruídas pelo HIV, né, depois que acontece a infecção. A linha em vermelho, ela representa a carga viral, que é a quantidade de vírus que circula no organismo. Tem a ver com a viremia, que eu citei anteriormente, falando da alta viremia. Então, a gente pode observar que quando há a exposição de risco e a infecção, a linha em vermelho ela vai subir rapidamente, né? Ela atinge um pico. Deixa eu ver se eu consigo fazer a ponteira aparecer aqui, um minuto. Eu vou trabalhar sem a ponteira, eu acho melhor. Então, assim, ela vai atingir um pico, né? É a infecção aguda, né? E, com isso, o CD4 ele cai inicialmente, dali a pouco o CD4 volta a subir um pouco e a carga viral ela vai cair. E ela cai e estabiliza numa linha que é quase uma linha plana, que a gente chama de platô. Ao longo do tempo, se não é feito o diagnóstico, a carga viral começa a subir novamente, numa subida mais lenta, o CD4, que são as células de defesa, vão caindo, e ao longo do tempo essa queda vai promover a possibilidade
do surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí vão aparecer novamente sintomas, eu vou pedir desculpa também que o slide está em inglês, mas ali no Constitutional Symptoms, tá certo? E depois, se não houver ainda naquele momento o diagnóstico da infecção e o tratamento, vão aparecer as infecções oportunistas, e se não houver o tratamento, essas infecções oportunistas são as condições que realmente ameaçam a vida, podem levar à morte. Então, quando há a infecção aguda, os sintomas que se apresentam são sintomas de uma infecção viral, muitas vezes vão passar, então, despercebida essa infecção, porque os sintomas são inespecíficos. Pode acontecer febre, fadiga, vermelhidão no corpo, dor de garganta, dor no corpo, dor nas articulações, a presença de gânglios, né, as ínguas, que o pessoal fala, principalmente na região do pescoço, dor de cabeça, suor noturno, outros sintomas que eu já deixei colocados, algumas alterações laboratoriais, a diminuição de plaquetas, quando é feito o hemograma, a diminuição dos linfócitos também, por exemplo, né? Depois disso, entra nesse período de latência, que coincide com o platô ali, a latência clínica, e quando não há o tratamento, como eu já citei, a fase sintomática inicial, ela vem com suor noturno, a fadiga, a perda de peso, a diarreia. Muitas vezes a pessoa acometida, infectada, ela vai perdendo peso, às vezes a perda até é significativa, mas a pessoa não se dá conta disso. Ela chega, às vezes, para consultar com perda de 20 quilos, 15, 20 quilos, em um ano e meio, né? E ela não percebe que isso está fora do que seria o usual, né? E ela, a hora que chega para a gente, fica muito claro que alguma coisa não tá certa, né? E isso aí é um sinal de alerta para que a gente possa fazer o rastreio, conversar sobre a questão da vida sexual, isso tem que ser abordado na consulta. Outro comportamento de risco, por exemplo, o uso de drogas injetáveis, né? E a partir daí a gente vai abordar essa pessoa, a Fabíola vai conversar também, falar sobre a atuação do SAI-CTA, eu acho que a gente vai complementar isso, né, Fabíola? A gente fica também à disposição para conversar com quem tiver o interesse logo depois da explanação inicial aqui. Então, depois disso, como eu já citei, se não houver diagnóstico e tratamento, a gente vai ter as infecções oportunistas. Eu trouxe algumas aqui, não trouxe imagens chocantes, porque eu acho que o público que está assistindo é um público bastante diverso, mas aqui eu trouxe a primeira infecção que foi citada lá na década de 80, né, a pneumocistose, que é a infecção pulmonar. Para quem é da área de saúde, vai ficar claro que é alteração, mas para quem não é, eu vou citar, né? Essa aqui é uma tomografia de tórax mostrando os pulmões, tá? A gente vê que ambos os pulmões estão acometidos, estão áreas mais brancacentas, então a pneumocistose, como eu já citei no começo da conversa, é uma infecção fúngica, ela cursa com uma tosse geralmente seca, a pessoa pode apresentar febre, uma febre baixa, vem uma falta de ar que é progressiva. Se não é feito o diagnóstico dessa infecção, essa falta de ar ela vai aumentando, até que ela passa a ser uma falta de ar em repouso, uma falta de ar intensa. Essa doença, se não é feito o diagnóstico, não é instituído o tratamento, é uma doença que ameaça a vida, né? Uma doença grave. Essa é a primeira das doenças que a gente citou. Essa aqui é um exemplo do sarcoma de Kaposi, que é aquele tumor que eu falei, uma doença maligna. Uma característica são lesões violáceas elevadas, indolores, que podem, no caso do HIV, pela deficiência da imunidade, se tornarem lesões difusas, né? O tratamento é por quimioterapia, então a gente vê aqui uma doença de difícil tratamento, porque você tem, no tratamento da quimioterapia já, a questão da imunossupressão, e além disso, a pessoa que vai se tratar já tem imunossupressão da infecção pelo HIV. Então, você soma fatores de complicação ali, né? A próxima doença que eu trouxe, essa aqui é uma tomografia do crânio, mostrando do lado esquerdo de quem está assistindo uma lesão, espero que vocês consigam ver, com um halo, né? Uma lesão meio circular, com uma área mais escura também, que representa um edema, a toxoplasmose cerebral. Essa doença ela se manifesta com sintomas sugerindo um derrame, né? A pessoa pode parar de movimentar um lado, né?
Então, esse aqui, como teve o comprometimento do lado direito, ela com certeza parou de movimentar o lado esquerdo. Outra manifestação dessa doença são crises convulsivas. Uma pessoa que não tinha convulsões começa a fazer convulsões, a hora que vai fazer uma tomografia, você vê uma lesão como essa que a gente nota nessa tomografia. Isso é uma doença oportunista, uma doença definidora. Então, todo paciente, toda pessoa que tem toxoplasmose cerebral, é mandatório a gente fazer o exame para o HIV também. Aqui eu trouxe, são duas fotos. A primeira, a foto de cima é da cavidade oral, né? A gente vê o famoso sapinho, né? Quem já for pai ou mãe, tiver contato com criança, provavelmente já viu isso em criança pequena. Isso pode acontecer porque o sistema imunológico da criança pequena está ainda se estabelecendo, mas isso não é comum, né? No adolescente, no adulto, né? Então, toda vez que a gente vê essas lesões características aí da cândida oral e principalmente da cândida do esôfago, a gente tem que pensar no comprometimento da imunidade. Então, é mandatório também fazer o exame para o HIV, né? Eu trouxe também aqui uma outra tomografia, aqui é do lado direito, na verdade, lado esquerdo de quem está vendo essa imagem, porque da tomografia o achado é ao contrário, né? É o ápice do pulmão direito, que tem uma área também comprometida de tuberculose. A tuberculose é um marcador que a gente tem que seguir sempre. Lógico que no Brasil é uma doença muito presente, mas que aumentou muito depois do início do HIV. Então, todas as pessoas que a gente atende hoje que têm tuberculose, é mandatório também a gente fazer exame para HIV. Não quer dizer que todo mundo que tem tuberculose vai ter o HIV, mas todo mundo que tem tuberculose tem que ser rastreado para HIV também, tá certo? E é importante lembrar que quem tem HIV e tem tuberculose pode ter manifestações atípicas dessa segunda infecção. E o último slide que eu trouxe com imagem é da síndrome consumptiva. É a pessoa que tem a infecção, que não se trata e que vai, ao longo do tempo, perdendo peso, uma perda considerável. Eu citei que eu já sou de décadas anteriores, a década de 80, né? Mas quem for contemporâneo meu deve se lembrar da Veja, que é uma revista de circulação ainda presente aí nacional. Teve uma capa que é do Cazuza, que foi um cantor de rock, né? Bastante conhecido, e ele fez na capa ele já tinha essa síndrome consumptiva também, já estava com uma perda de peso considerável. A gente vê esse paciente aí, assim, o dorso, né? A gente pode notar bem essa perda de peso. A pessoa que não se trata, uma das manifestações dessa perda considerável, e, como eu já citei, muitas vezes ela não se dá conta disso, né? É uma pessoa que não mudou o hábito alimentar, que não aumentou a atividade física e que perde, às vezes, 20, 25, 30 quilos, e que não notou que isso está fora do que é o padrão, fora do que é o comum, né? E vai procurar o atendimento, às vezes, tardiamente. Com relação à prevenção, né, é importante a gente citar que a percepção de risco, né, de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, aqui a gente falando especificamente hoje da infecção pelo HIV, sofre mudanças ao longo da vida, né? E que a prevenção dessas infecções ela vai impulsionar a continuidade de projetos pessoais, como relacionamentos, ter filhos, a vida sexual saudável. Então, hoje, a prevenção ela é muito mais ampla do que o simples conceito de fornecer ou de usar o preservativo, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo a mandala da prevenção, que foi elaborada para a prevenção do HIV. Ela aborda várias estratégias, assim, usar o preservativo é um deles, né? A gente vê também tratar todas as pessoas que estão com HIV e AIDS, fazer testagem regular para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais com regularidade nas pessoas que já iniciaram vida sexual ativa, fazer a profilaxia pós-exposição, fazer profilaxia pré-exposição, imunizar as pessoas contra as hepatites, aqui está citada a hepatite B e o HPV. Além disso, fazer a profilaxia da transmissão vertical. A gente cita também, né, que faz parte o conceito de sexo seguro, que não está definido só mais hoje como usar o preservativo, mas aí já entra também o conceito da vacinação contra hepatite A, hepatite B ou HPV,
conhecer o estado sorológico da parceria sexual para HIV da pessoa com quem esse parceiro está, né? Fazer também o exame corpocitológico, no caso da mulher, né? O preventivo para o câncer de colo de útero, e conhecer e ter acesso aos métodos de anticoncepção e também de concepção. Então, o conceito hoje de prevenção, gente, está bem mais amplo do que já foi. E é muito importante que seja colocado em prática, né? Hoje, além do tratamento que a gente tem, né, disponível, que consegue muita qualidade de vida da pessoa que porta o HIV, ou da pessoa que tem AIDS também, chega ao ponto, né, de se tratar, né, chega a tempo, na verdade, de se tratar, a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Eu acho que é o primeiro ponto, né? É evitar inicialmente a infecção. Acho que nós tivemos um problema com o Dr. Silvio. Silvio, você está escutando a gente? Vamos aguardar um minutinho para ver se ele retorna aqui, tá, gente? Inicialmente foi liberado para alguns centros maiores, mas já indo para o interior, né? Ela consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Recentemente, na verdade, foi incluído aí para pessoas a partir de 15 anos de idade, com peso acima de 35 quilos, priorizando pessoas com risco maior, né? Eu citei alguns, mas não só restrito a eles, tá? Para vocês terem uma ideia, deve ser oferecido também essa profilaxia para as pessoas que com muita frequência vão procurar a profilaxia pós-exposição, por exemplo, pessoas que usam drogas injetáveis ou álcool com grande frequência, também podem ser contempladas com essa profilaxia. Ela é feita com um medicamento, né, que é utilizado em dose única diária, continuamente, a entricitabina e o tenofovir, e disponibilizado já pelo governo. Eu não vou entrar muito em questões técnicas de tratamento, mas eu fico à disposição depois, no caso de dúvidas, né, para quem for da área de saúde especificamente, a gente vai conversar sobre isso, tá? Para não ficar aqui enfadonho. E esse aqui é um fluxograma para avaliação da indicação da profilaxia pré-exposição. A fonte é o PCDT, que é definido pelo governo, né, federal. Isso eu também tenho disponível, é disponível também para consulta de todos, mas se precisarem eu forneço. E fica bem claro aqui a indicação, a definição direitinho. Além disso, aqui agora a gente vai citar a profilaxia pós-exposição. Essa já é uma rotina mais antiga, desde 1999 ela está disponível, fornecida também pelo governo federal, né? E para a gente indicar essa profilaxia, a gente tem que responder essas 4 perguntas. E uma vez que todas elas a gente tem a resposta sim, a gente define a indicação dessa profilaxia pós-exposição. Então, o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV, a gente já viu quais são os materiais biológicos, né? Se for sim, o tipo de exposição é de risco também, e o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas, aqui, gente, cabe uma observação, né? A profilaxia ela é uma emergência médica, né? A indicação ou iniciar a profilaxia. Então, o período ouro seria as 2 horas depois da exposição de risco, né? Mas até 72 horas depois da exposição ela é eficaz. Depois disso, não há eficácia em se iniciar a profilaxia pós-exposição e por isso ela não é indicada, né? E a gente tem que lembrar que após a exposição, a pessoa que foi exposta ela tem que fazer o exame para HIV, o teste rápido, antes de receber a profilaxia, que é feita com antirretrovirais. Por quê? Se ela tiver naquele momento já o exame positivo, a gente não vai fazer a profilaxia, a gente vai encaminhá-la para iniciar tratamento para o HIV, né? Por outro lado, se o exame dela vier negativo, aí sim ela vai receber a profilaxia para pós-exposição para diminuir a chance da infecção. Aqui também é um fluxograma, eu retirei do PCDT da profilaxia pós-exposição, também do Ministério da Saúde, vai ficar disponível, eu posso fornecer para quem tiver interesse, mas essa consulta é também aberta para todo mundo, né?
essa rotina já está bem definida. Ela é feita, a profilaxia, são 3 medicamentos, né? Na verdade, um comprimido contém 2 medicamentos, que são o tenofovir com lamivudina, e o outro comprimido é o dolutegravir. Então, a pessoa toma 2 comprimidos diariamente durante 28 dias, e é importante, depois da exposição de risco, fazer um segmento laboratorial. Além de fazer o teste rápido antes de iniciar a profilaxia, a gente faz os exames com 30 dias e depois 90 dias da exposição para avaliar se houve infecção ou não, tá? Esse é o segmento usual depois de uma exposição de risco, que seja uma relação desprotegida ou que seja um acidente com material perfluocortante, por exemplo. Era isso que eu queria trazer para a apresentação. Vou ficar à disposição para as dúvidas. Vou deixar a Fabiola falar um pouco, né, Fabiola? Porque se deixar comigo aqui, a gente vai longe. Descendente italiano é complicado, né? E agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenha sido produtiva aqui a apresentação, gente. Boa noite. Eu não sei se o Cássio vai falar alguma coisa agora, se eu já é comigo. Pode complementar, Fabiola. Não sei se a Renata, você quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode passar para a Fabiola, né? Depois a gente abre para as questões, eu acho que é melhor, né? Só um momentinho, então. Enquanto a Fabiola se prepara ali, eu deixei na lista o formulário, tá? Se alguém quiser enviar pergunta, pode enviar via chat ou através do formulário. Depois a gente faz a leitura, a apresentação das perguntas aqui, tá? Fabiola, tudo certo aí? Tá dando alguma coisa que eu preciso de permissão para apresentar? Eu não estou conseguindo dispensar permissão, tá. Alguma coisa assim. É porque provavelmente você não está com um e-mail institucional nosso, né? Deve ter alguma trava. Não tem. Deve ser isso, que eu não estou conseguindo aqui por causa de alguma permissão. Você consegue me mandar a apresentação? Eu faço aqui por você, se você quiser. Consigo. Eu Pode te mando ser por WhatsApp? Pode ser. Tá, joia. Só um minutinho. Só um minuto, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar, comentar alguma coisa aqui, fiquem à vontade, tá? Estou só abrindo o WhatsApp aqui no computador rapidinho. Bom, acho que eu vou aproveitar enquanto a Fabiola se organiza aí, né? Para fazer 2 comentários. Quer dizer, uma pergunta e um comentário. O Silvio estava falando aí da época dos anos 80 e 90, quando tudo começou, né? E eu lembro que na época eu era adolescente. Acho que talvez na época só eu e o Silvio aqui que vivemos essa fase inicial aí, né, do surgimento da AIDS. E eu lembro que foi tudo vivido com muito pânico, né, Silvio? Assim, nós vivíamos tudo porque a gente não tinha informação, a gente não tinha tratamento. Eu lembro, você citou aí a morte do Cazuza, que foi, acho que, talvez o primeiro famoso que morreu de AIDS, né? E a gente era adolescente, eu na época adolescente, como que foi traumático, né, esse momento para todos nós, pela falta de informação,
né? Eu falo que é um pouco parecido, com proporções diferentes, com momentos diferentes, mas é um pânico meio parecido com o que a gente viveu inicialmente com a Covid, ali, aquela coisa de não saber o que é, de não saber que tipo de tratamento que teria, né? E eu acho, inclusive, que aquilo que a gente estava falando antes, não sei como é que você entende isso também, Silvio, sobre a questão do preconceito e do estigma, ele ainda está muito preso a essa fase inicial da doença, né? Eu acho que, assim, era muito ligado a grupo de risco, era muito ligado a situações muito específicas, e ficou um pouco com essa conotação, que eu acho que, inclusive, a gente precisa ir desmistificando um pouco isso, né? Mas eu lembro que foi um momento realmente de muito trauma, assim, para nós que éramos adolescentes, começando a viver aí, né, os namoros e tudo mais, né? E aí nós acompanhamos todo o processo, né, Silvia, assim, de descoberta, de tratamento, né? Agora, isso era um comentário que eu queria fazer. Agora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, Silvia. É possível a pessoa ter o vírus do HIV e nunca manifestar nenhum sintoma? Assim, Renata, só voltando ao que você comentou, né? Assim, a gente teve ali naquela época o Cazuza, logo depois teve o primo dele, não sei se é o Lauro Corona, né? Que era ator, né? Uhum. A gente teve nos Estados Unidos aquele Rock Hudson, você lembra? Era um galã de Hollywood, né? Um mais antigo, que tinha falecido antes. Depois veio Fred Mercury, aí depois teve Renato Russo, né? Foram grandes perdas, né? O Betinho, né? Irmão do Enfio, né? Que era hemofilia aí no caso do Betinho, né? São coisas que eu não citei aí, a questão da transfusão de sangue, né? Que teve muita perda, né? Também naquele momento, né? Mas isso é interessante. Hoje, assim, a gente tem o conceito. Se 100 pessoas se infectarem pelo HIV hoje e não se tratarem, lógico, né? Daqui a 10 anos, as 100 pessoas terão AIDS. A progressão ela pode variar com o tempo. Pode ser que alguns com 1 ano, com 2 anos, com 6 anos vão ter AIDS, mas, sabidamente, os 100 daqui a 10 anos terão AIDS, tá? Se não fizerem diagnóstico, se não se tratarem, né? Mas a gente tem realmente uma parcela da população que são os controladores de elite. Eles têm a infecção, você faz o exame, né, vai procurar o HIV, né, seja o anticorpo, né, no sangue, vai procurar a carga viral, o material genético, que é a carga viral, só que eles não fazem a imunossupressão. Tá? Ou não progressores ou controladores de elite. Realmente é uma parcela da população pequena, mas que tem essa característica. Eles são, inclusive, estudados para definir se há possibilidade de algum tratamento, né, que possa advir daí, né? E a gente tem também uma parcela da população que não se infecta pelo HIV, né? Que eles têm uma alteração no CD4. Então, o sítio de ligação no CD4, onde o HIV ele vai se ligar no CD4, vai entrar no CD4, e aí se reproduzir no CD4, depois romper o CD4 e cair de novo na circulação da corrente sanguínea, esse sítio de ligação ele é diferente. Então, o CD4, o vírus, desculpa, o HIV não consegue, né, se ligar ali. Então, essa pessoa não se infecta. Também estão sendo estudados. Eu não sei se vocês vão se lembrar aí, né, mas teve um caso, são 2 casos agora, né, de pessoas que precisaram de transplante de medula, né, e foram curadas do HIV, né, eles eram portadores do HIV. O primeiro, até onde eu sei, ele precisou do transplante e recebeu a medula de uma pessoa que tinha essa mutação no CD4. Então, ele se curou assim. Já o segundo, eles procuraram uma medula que tivesse essa alteração do CD4. Então, esses 2 foram curados do HIV. Mas é lógico que isso não é um tratamento que você faz para o portador do HIV, né? Porque o transplante de medula é um tratamento agressivo também, né? Mas são situações que a gente deve citar, né? E foi bem lembrado por você, né? Citar os não progressores, controladores de elite e essas pessoas também que não se infectam, tá? Tá ótimo. Obrigada, Silvio. Fabíola, fique à vontade. Boa noite. Estou vendo só, acho que o Casco vai passar para mim, não é isso?
Bom, gente, eu vou apresentar, então, dar boa noite primeiro, né, para a Renata, para o Cássio, agradecer o convite, dar boa noite para o doutor Silvio, meu colega, parabenizar pela excelente apresentação, que deixou difícil para mim aqui agora, né, doutor Silvio? Mas vamos lá. A Fernanda falou, vai lá, é simplesinho, você só vai falar um pouquinho, só falar um pouquinho sobre o serviço, não precisa levar nada para apresentar, e chega o doutor Silvio com essa apresentação, eu já xinguei a Fernanda aqui, mas vamos lá. Então, o Serviço de Atenção Especializado, SAI, é uma unidade assistencial de caráter ambulatorial que propicia o vínculo do paciente portador do vírus HIV, bem como o paciente com AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, com uma equipe multiprofissional ao longo de sua enfermidade. Pode passar. O Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, tem como objetivo a oferta de testagem gratuita, confidencial e anônima, além de aconselhamento e IST e AIDS, além de hepatites virais, tá, gente? É porque essas definições estavam antes da hepatite estar junto, a partir de uma abordagem de educação em saúde e de redução de riscos e vulnerabilidades, Ministério da Saúde, 2017. O SAI e o CTA em Lavras, como em quase todas as cidades, eles funcionam num lugar só, eles funcionam juntos. Composição do SAI. Aqui em Lavras, a gente tem um médico infectologista, que é o Dr. Silvio, um médico clínico, uma farmacêutica, uma psicóloga, uma assistente social, uma técnica de enfermagem e uma enfermeira que coordena o serviço. Essa é a nossa equipe. Bom, o acompanhamento da pessoa vivendo com HIV em Lavras. Aí eu trouxe um pouco das nossas estatísticas até novembro de 2021, porque a gente fecha novembro a novembro, mas eu ainda não vi o fechamento, não sei como é que já foi feito esse fechamento do 2022. Então, em 2021, nós estávamos com esses dados aí. A gente tinha 322 pacientes em tratamento, nós tivemos nesse ano aí vamos ver, 5 óbitos, 11 abandonos e 22 transferências. Essas transferências é um número alto, mas é isso que a gente acredita que é em função da pandemia, né? Que as pessoas se deslocaram, tem muito estudante, muitas pessoas que foram para suas casas, teve bastante transferência em função disso. Desses pacientes nossos, uma criança, um adolescente, 104 mulheres e 218 homens. Essa aí é a rede de atendimento em Lavras. Os nossos pacientes têm acesso ao tratamento. Um hospital público, que é a UPA, né? 2 privados, que também fazem atendimento pelo SUS. Um laboratório municipal. Eu não sei o que é esse outro laboratório, acho que está invertido. Deve ser 11 privados e um público. O SAI CTA e PSF, 17 PSFs. Esse número está muito pequenininho, eu não estou conseguindo ler. Pode passar, por favor? Aí, gente, a Renata falou, acho que isso aí nem precisa passar. Eu queria ilustrar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui. O meu trabalho, né, como psicólogo, o que a gente está lidando aí? A importância do nosso trabalho na prevenção, que a gente está trabalhando muito com o papel do estigma, como que o estigma está impactando Desculpa, esse título veio errado. É o papel do estigma na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV. Isso aí é o estudo que eu estou fazendo. Veio uma folha do meu mestrado, veio errado, veio uma folha do meu mestrado aqui. Pode passar, por favor, Cássio? Eu queria destacar um pouquinho, a Renata veio falando do estigma, eu queria colocar um pouquinho para vocês dessa importância do estigma. Com relação ao estigma ligado à condição de saúde, Green e Palat, eles tratam o estigma como o grau em que a identidade é ameaçada ou diminuída em resultado da existência de uma doença, e como uma variável-chave na construção social da doença. A vivência do estigma inclui a espera, a antecipação, o medo de discriminação, os estereótipos, o preconceito que possam sofrer de outros, o fato de perceberem atitudes estigmatizantes em suas comunidades e sua gravidade, atos violentos praticados ou vivenciados, maus tratos, internalização de discriminação de outros, aceitação pelas pessoas vivendo com HIV, crenças sociais negativas sobre pessoas vivendo com HIV. Pode parar, por favor. Eu não vou entrar nisso agora, não. Eu vou falar, pode deixar, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o trabalho do CTA. O que a gente faz no CTA na rotina do dia a dia? Então, o CTA a gente faz basicamente o quê? A gente tem os médicos que realizam atendimento às pessoas vivendo com HIV, tem as testagens que qualquer pessoa pode procurar o SAI CTA, então ela é feita por agendamento,
porque ela é feita por profissionais específicos. Ela é feita pela enfermeira, que é bioquímica, pela técnica de enfermar, pela enfermeira, pela bioquímica e farmacêutica, né? Pela técnica de enfermagem. Então, ela não pode ser feita em todos os horários, ela tem que ser agendada, porque não são todos os profissionais que fazem. Então, qualquer pessoa pode procurar agendar essa testagem. Ela é feita lá da mesma forma que ela é feita aí na UFLA, uma vez por mês, geralmente, gratuita. E aí, caso dê positivo para HIV, sífilis, hepatite B ou C, a pessoa vai realizar todo o tratamento lá no SAI-CTA mesmo. E, além disso, todo o acompanhamento do HIV é feito lá. Então, a pessoa recebe o medicamento, ela pode fazer o tratamento psicológico, ela faz o acompanhamento comigo lá, ela é acompanhada por toda a equipe durante todo o tratamento lá. E todos os encaminhamentos que ela precisa para toda a rede de saúde, a gente acompanha. Se ela precisa, por exemplo, o doutor Silvio pede outros exames, encaminhamento para outros especialistas, ou o outro médico nosso, a gente faz os encaminhamentos, porque o nosso paciente, eles são um público prioritário, ele tem prioridade nos exames, nas consultas, e a gente faz o possível para que esses agendamentos sejam feitos, né, com a maior agilidade que é possível, e eles são feitos, eles acontecem aqui no nosso município com maior agilidade, e a gente vai encaminhando, obrigada, Cássio, a gente encaminha esses tratamentos na maior agilidade possível, a gente tem contato, o SAI-CTA atende a qualquer pessoa, por exemplo, diferente das outras doenças, que as pessoas são atendidas dentro do município que elas fazem parte, o HIV, ele não tem isso. A pessoa pode ser atendida, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil que tem HIV, ela pode ser atendida em qualquer CTA do Brasil. Ela não precisa estar no seu município ou pertencer àquela sua micro-região de saúde. Então, a pessoa que tem HIV, se ela estiver viajando, passar por aqui, ela vai trazer uma receita, por exemplo, ela pode retirar medicamento aqui. Se ela for de Minas, a gente consegue consultar o sistema e descobrir qual remédio que ela toma e distribuir o remédio aqui. Então, o HIV tem essa especificidade. A gente consegue fazer a dispensação de remédio, ele pode agendar uma consulta aqui, a gente consegue atender pessoas em qualquer lugar do Brasil, e os nossos pacientes podem ser atendidos em qualquer lugar do Brasil, visando o sigilo. Isso por causa, como a Renata falou muito bem, da questão do estigma. Os pacientes, eles não querem ser reconhecidos, às vezes, na sua cidade. Então, a gente recebe paciente, por exemplo, de Campo Belo, de Divinópolis. De Divinópolis tem um CTA lá, mas as pessoas, às vezes, não querem se tratar lá, elas querem se tratar aqui ou em outro lugar para não ficarem estigmatizadas. Tem gente de Lavras que talvez não queira se tratar aqui, para não encontrar pessoas conhecidas, que as pessoas não saibam que elas têm HIV. E aí elas buscam esse tratamento em outros lugares. A pessoa com HIV, ela tem direito de buscar o tratamento em qualquer lugar que ela queira. Um serviço importante que a gente oferece é a PEP, que o doutor Silvio já falou, é a profilaxia pós-exposição. O que a gente observa? A PEP, ela pode ser ofertada até 72 horas depois da relação desprotegida ou do acidente com o pérfuro cortante, que a pessoa tenha se contaminado. A gente observa que muitas pessoas hoje ainda não sabem da existência dessa PEP. Então, muitas pessoas deixam de ter acesso a essa proteção por desconhecimento. Então, esse trabalho que está sendo feito na universidade, a gente está considerando muito importante por disseminar esse conhecimento a esse medicamento que está disponível e que as pessoas ainda não têm acesso. A gente tem vindo já há alguns anos na UFLA e vem divulgando isso, e todas as vezes que a gente divulga, tanto aí como em outros locais, sempre tem pessoas que ainda não ouviram falar. Então, esse trabalho, a gente considera ele muito importante por isso, por estar divulgando e as pessoas terem mais acesso e conseguirem não diminuir a chance de contrair o vírus. Eu gostaria de falar um pouco também da importância da prevenção. A prevenção, a gente consegue duas coisas. A gente busca minimizar a chance da pessoa adquirir o vírus, né, ter contato com o vírus, e também diminuir o preconceito, a discriminação, que é o que a gente está falando muitas vezes. As pessoas, às vezes, elas estão restritas a esse grupo de risco. Lá no meu atendimento, eu, como psicóloga lá, a gente deu um resultado positivo para pessoas de 17 anos, por exemplo. Eu dei um resultado positivo que me marcou muito. A pessoas de 17 anos, quando teve o resultado positivo, eu ouvi assim, mas existe? HIV existe ainda? Eu achava que AIDS não existia mais.
Então, a gente tem uma geração aí, talvez chame atenção esse grupo que está 25 anos, essas pessoas, elas não lembram do Cazuza, elas não lembram daquele boom do HIV, que eu também lembro, também era novinha na época, eu também lembro, né, como Renato, Dr. Silva, eu também me lembro. Essa geração que não viveu esse boom da AIDS, que não se assustou, que não passou por isso foi muito falado em uma época e diminuiu muito o que se fala em AIDS e HIV recentemente, de um tempo para cá, vem diminuindo o que se tem falado na mídia. Então, tem uma geração que acredita que não existe. Então, eu percebo 2 fatores lá nas pessoas que recebem esse resultado positivo. Esse público muito jovem, que acredita que não existe mais, que assusta muito quando dá positivo, porque pensava que não tinha mais, que não tinha aqui, e fala assim, ó, eu escuto muito assim, mas era tão limpinho, a pessoa era tão limpinha, esse é um termo que a gente escuta muito lá. Não sei de onde saiu isso, que a pessoa que tem alguma doença sexualmente transmissível deveria ser suja. Não sei o que eles estão chamando assim desse tão limpinho. Então, tem algumas, no imaginário das pessoas, que algum grupo social, algum grupo não poderia ter HIV, ou não poderia ter algumas doenças. Então, a gente tem chamado muita atenção para isso, que não tem cara, não tem cor, não tem condição financeira, não tem sexo, não tem gênero, não tem orientação sexual. Está aí para todos os grupos. E acredito muito, lá no início, né, como já foi destacado aqui, os primeiros casos foram no Brasil lá em 1983, quando notificou os primeiros casos, né, eles surgiram em 82, mas foram notificados em 83, eles foram em homossexuais, e foi muito destacado isso, né, ela foi chamada por um tempo de doença do 5H, que eram heroinômanos, que era usuário de heroína, haitianos, um termo em inglês, rockers, eu acho que era profissionais do sexo, peraí, me deu um branco, peraí, eu sei que era profissionais do sexo, usuários de heroína, haitianos, homossexuais, e eu vou lembrar o último agora, o doutor Silvio, se lembrar, me ajuda, daqui a pouco me dá uma cola. Então, definiram um grupo de risco. Isso ficou muito na mídia. E foi reforçado por até alguns profissionais de saúde com viés religioso. E isso ficou por muito tempo, esse grupo de risco. Embora no mesmo ano foi tirado, né, a ciência já retirou esse grupo de risco, no imaginário das pessoas isso persiste ainda. E a gente vê, às vezes até em profissionais de saúde, as pessoas... muitas pessoas que chegam com HIV positivo falam que nunca foi pedido um teste de HIV. Embora elas chegaram lá, às vezes, gravemente doentes, foram ao médico por 2 anos, perderam 20 quilos, o médico pesquisou isso, pesquisou aquilo, tentou de tudo e não fez. Não fez, muitas vezes, porque era mulher, casada, heterossexual, com mais de 60 anos. E a gente se pergunta assim, ó, será que fosse um homem que faz sexo com outro homem de 20 e poucos anos, esse teste já não teria sido pedido? Então, será que a nossa discriminação, o nosso estigma, também não faz a gente deixar de ajudar o outro? Nosso estigma tanto serve para excluir esses grupos, quando serve para deixar de proteger o restante da população. Porque acredita-se que o estigma só prejudica o grupo estigmatizado, mas, na verdade, está prejudicando o restante do grupo. Teve uma época que os idosos subiram muito, o HIV entre idosos subiu muito em uma década, porque quando veio Viagra, os idosos voltaram a se relacionar sexualmente mais do que o habitual, era um grupo que não estava habituado a usar preservativo, e às vezes foi ter relação sexual desprotegida, e isso trouxe o aumento num grupo que não era o habitual de subir o HIV, porque essas pessoas não eram público-alvo de uma prevenção para HIV. E o estigma, nesse caso, vinha de nós mesmos, profissionais de saúde, que voltávamos a prevenção para um grupo específico. Então, é muito importante trabalhar a prevenção para todos os grupos, para um total da sociedade. Existe, sim, um grupo mais vulnerável ao HIV, ainda hoje, mas mais vulnerável, se você for ver, mas não é um grupo de risco,
mas talvez as pessoas que têm menos acesso à informação, menos acesso a... Tem algumas regiões do país que têm menos acesso a mesmos insumos, a informação, e não grupos de risco. Agora, a informação é poder, é justamente isso que o doutor Silvio disse. Então, quem é mais protegido, quem tem mais acesso à informação. Então, o importante é que a informação chegue a todos e que a gente não olhe para a pessoa e ache que aquela pessoa não está se relacionando sexualmente ou não está correndo risco, porque está casado, ou porque está mais velho, ou porque é heterossexual, ou porque, sei lá. Que a gente não escolha a pessoa a quem a gente vai informar, que a gente possa informar a todos, que não sejamos nós, os profissionais de saúde, a discriminarmos. E que a gente não deixe de informar também as maneiras de que se transmite o HIV, que parece óbvio. Mas no ano passado, a gente fez um trabalho entre profissionais da rede, e que eu não vou entrar no mérito, porque a gente faz com rede municipal, estadual, de educação, de assistência, enfim, não era de saúde, mas profissionais aí que estão trabalhando com o público. Uma profissional perguntou assim, eu fiquei muito preocupada, porque eu coloquei uma pessoa no carro, e no meio do caminho a pessoa me contou que tinha HIV. E eu fiquei desesperada. Fiquei no carro fechado, porque estava chovendo com a pessoa que tinha HIV, porque eu fui levar para tal serviço público, precisava disso, precisava daquilo. Eu corro risco de ter contaminado. Quer dizer, era um profissional de curso superior, formado, não exerce profissão na área de saúde, mas formado na área de saúde. Então, essa informação que parece óbvia para todo mundo, para quem não está trabalhando na área, às vezes ela não está tão óbvia assim. A gente tem ainda profissionais formados em curso superior de área de saúde que acreditam que se pode pegar porque sentou no mesmo banco do carro. Mas às vezes eu acabei pondo a mão no banco com a pessoa, aí é fantasia, se o dedo da pessoa tivesse um micro cortezinho, se encostou o dedo no olho, porque, enfim. Então, é muito importante orientar essas informações que fazem o estigma ficar muito grande. Eu acredito que hoje, isso é uma impressão minha, eu estou há 5 anos e pouco no serviço, que hoje, desde a distribuição gratuita dos antirretrovirais, que diminuíram muito a questão de saúde, que o HIV está aí hoje como uma doença, hoje não, já há muito tempo, como uma doença crônica, como tantas outras, que a pessoa que se trata, ela tem uma qualidade de vida, do ponto de vista biológico, altíssima. A que se cuida, que leva o tratamento a sério, que se cuida de uma maneira geral, da saúde, não só toma medicamento, mas cuida da saúde de uma maneira geral, ela tem uma qualidade de vida, talvez, maior do que a média da população, porque ela cuida, a gente vê os nossos pacientes lá, os que levam o tratamento bem a sério, eles cuidam da alimentação, cuidam do sono, eles cuidam muito dos pacientes que eu converso lá, eles mudaram a sua saúde assim, da água para o vinho, eles deixaram de beber ou diminuíram muito em função de se preocuparem com o seu fígado por causa do remédio, ser um remédio forte. Então, eles têm uma qualidade de vida alta, do ponto de vista biológico, mas sofrem muito em função do estigma. A gente tem paciente, eu atendo paciente que a filha não deixa a neta, a mãe dá banho na neta, entendeu? A avó não pode dar banho na neta, porque a filha tem medo. Que ela, se você te der um arranhãozinho, a gente tem paciente que um vizinho descobriu que ela tem e não entra junto no elevador. A gente escuta relatos assim horrorosos. A gente tem muitos pacientes que em casa o banheiro é separado, isso muitos. O copo é separado, o garfo é separado, o prato é separado. Nenhuma dessas maneiras vai transmitir HIV, mas isso acontece cotidianamente. Então, assim, a gente está falhando em informar. A gente está uma sociedade toda falhando em informar. Eu acho que essa falha é nossa. Se a gente tem uma cidade do tamanho de Lavras, com tantas universidades, com tantos profissionais de saúde, muitos estudantes e muitas pessoas não sabem que existe a PEP, não sabem que existe o CTA. Eu falo por mim, né? Eu sou efetiva no município desde 2011. Eu passei no concurso em 2010, entrei em 2011. Eu descobri a PEP quando eu entrei no CTA. Eu descobri um monte de coisa quando eu entrei no CTA. Eu não me considerava uma pessoa tão mal informada. Então, assim, nós estamos falhando em informar. A gente precisa... eu queria parabenizar esse espaço. A gente precisa aumentar esses espaços e descobrir uma maneira de se aproximar
das pessoas e falar para, né, falar para todo mundo, alcançar, porque a gente está fazendo sofrer muito as pessoas que têm HIV, que vivem com HIV, e deixando muito, que já tinha que ter diminuído mais, diminuiu muito, mas eu acho que a gente pode diminuir muito mais diminuir essa transmissão de HIV, se a gente conseguir chegar nessas pessoas de 15, 16, 17 anos, que elas não estão se preocupando com HIV como deveriam, elas não estão nem lembrando de HIV. As pessoas que a gente tem acesso, elas falam, elas são preocupantes de não engravidar. As meninas de 15, 16, 17 anos, elas estão se preocupando em não engravidar. Elas não estão pensando, a maioria delas que a gente está tendo acesso, elas não estão pensando que podem pegar HIV, que pode pegar AIDS, pode pegar sífilis, hepatite. Elas não estão pensando nisso. Então, assim, a gente está falhando, a gente tem que pensar maneiras de atingir. Outra coisa que eu acho importante falar, que a prevenção, ela mudou muito de cara. Quando ela começou, lá em 1980, ela foi muito importante, mas ela veio com uma maneira de terrorismo, né, de assustar. Foi útil lá naquela época, mas se mostrou muito pouco eficaz depois de um tempo, porque as pessoas viraram o rosto. Isso não é comigo. Eu não sou gay, eu não sou... Até por isso que criou o grupo de risco. Quando fica muito assustador, quando uma prevenção de uma maneira muito assustadora, eu arrumo uma maneira de me tirar disso. Isso não é comigo, eu não dou conta de lidar com aquilo. Então, eu arrumo uma forma de pôr aquilo assim, aquilo é para aquelas pessoas. Isso é para aquele grupo. Eu não pertenço a esse grupo, então, para mim, está tudo bem. E, né, num país que nós temos aí o Paulo Freire, que tem tantos educadores fantásticos, a gente evoluiu muito. E hoje a prevenção é de uma maneira que a gente tem que ouvir as pessoas que fazem parte desse grupo, as pessoas vivendo com HIV, e também tem que ouvir esses estudantes de que maneira que a gente consegue construir com eles a prevenção. A prevenção é feita junto. O Betinho, que já foi citado aqui hoje também, ele falou uma coisa muito importante. A morte não estimula ninguém a se tratar. O que estimula as pessoas a se tratar é a vida. Então, se a gente quer convencer alguém a se tratar, a se prevenir do HIV, a gente tem que falar de vida, não tem que se falar de morte. Enquanto a gente associou a AIDS à morte e à discriminação, a gente não conseguiu atingir a todas as pessoas, só aquele grupo de risco. Depois que a gente associou o HIV à vida, olha, vem se tratar, dá para viver, dá para ter uma qualidade de vida excelente. É uma doença crônica. Vem para próximo, né? Vem que tem jeito. Aí aumentou demais a qualidade de vida. Tem alguns autores que associam o estigma a uma demora no início do tratamento. Porque as pessoas com medo de entrarem nos lugares de tratamento, de serem reconhecidas, de serem associadas a dessa doença, elas retardam. Elas ficam muito tempo vivendo o luto desse diagnóstico e retardam o início do tratamento, que podem causar, às vezes, terem AIDS, que elas não tinham. Elas tiveram um diagnóstico e não tinham AIDS. E, às vezes, esse retardo ao tratamento, a terapia antirretroviral, pode levar essas pessoas a terem AIDS. Então, é muito importante trabalhar a redução deste estigma com a intenção de trazer as pessoas ao tratamento. Quanto menor o estigma, mais fácil o acesso ao tratamento. A gente abre portas ao tratamento para todos à medida que a gente reduz o estigma. E a gente reduz o estigma quando a gente fala para as pessoas que o HIV pode ser para qualquer pessoa, que está aí para todos, que ninguém está livre, que qualquer pessoa pode, em algum momento da vida, ter tido uma relação desprotegida e se contaminar, pegar, ter o vírus do HIV, ter contato com o vírus do HIV, e tudo bem, né? É ideal que não tenha, que as pessoas usem preservativo em 100% das relações, mas se ela não usou em 100%, muitas outras pessoas também não usarem 100%, isso não faz dela uma péssima pessoa, uma pessoa horrível. Ela vai se tratar e vai ter uma vida saudável, uma qualidade de vida boa, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista psicológico, emocional, e que isso depende muito do nosso trabalho enquanto sociedade, de evoluir, de nos julgar, de acolher. Uma das coisas importantes desde o início da epidemia de AIDS foi a solidariedade, foi trabalhado do ponto de vista da solidariedade. Ela cresceu muito e mudou o SUS. A epidemia de AIDS, ela evoluiu, ela veio antes do SUS, mas ela
Assim que ela veio, o SUS veio e ela influenciou muito no SUS, e o SUS é um importante pilar para o tratamento do HIV, já que os medicamentos só são fornecidos pelo SUS, o tratamento é todo feito pelo SUS, porque ela incluiu isso, é importante de separar todos, de tratar, considerar as vulnerabilidades, né, de ser muito importante, considerar a opinião das pessoas, de ouvir o que esse usuário quer, o que ele precisa. Então, é isso, acho que eu tenho que falar, principalmente é isso, da gente considerar o outro, da gente estar próximo das pessoas. A prevenção tem que ser construída, tem que ouvir do outro, desses diferentes grupos. Porque o Brasil é muito grande e a gente tem diferentes grupos de vulnerabilidades para o HIV. E a gente tem que considerar esses grupos como que a gente pode melhor atendê-los. Todos esses grupos, a gente tem a população heterossexual, homossexual, a gente tem mulheres casadas, a gente tem idosos, a gente tem jovens, tem trans, né? A gente tem várias populações e cada uma delas tem as suas vulnerabilidades, as suas especificidades, e cada uma delas precisa ser tratada de alguma maneira. Porque algumas o HIV, as pessoas do HIV, elas são discriminadas, só que alguns desses grupos já eram discriminados antes. Então, eles precisam de um apoio para que eles consigam ter acesso ao tratamento. Acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Fabíola. Muito boa a sua apresentação, muito clara. Eu queria tirar uma dúvida. Acho que a minha câmera não está aparecendo, né? Mas eu vou pelo microfone só. Para ter acesso ao CTA, tem que ser encaminhado por algum médico ou por algum serviço de saúde, ou a pessoa pode ir diretamente ao serviço e solicitar? Pode ir direto ao serviço e solicitar o teste. Para uma consulta médica, tem que ser encaminhado, porque ou tem que ter um teste positivo, qualquer pessoa que tiver um teste positivo para HIV vai ser atendido pelo médico. Para hepatite B e C, aí a enfermeira vai avaliar, porque tem algumas questões que às vezes vai pedir um outro exame, mas vai ser atendido pelo médico. Qualquer pessoa, se tiver um teste positivo. Para sífilis, a sífilis primária é atendida na atenção básica. E a secundária e a terciária, aí é encaminhada pelo médico. Mas para fazer o teste rápido, é qualquer pessoa. Ela vai chegar lá, vai agendar e vai fazer. Então, qualquer pessoa que acha que tem alguma preocupação, né, que corra ou que tenha corrido algum risco, alguma situação de risco, ela pode ir diretamente ao serviço e solicitar esse teste? Pode, ou à toa. Tem gente que fala, eu gosto de fazer 3 vezes por ano. Eu estou com vontade de fazer. Ela pode ir lá e agendar. Tá ótimo. E assim, só pegando um gancho aí da sua fala, você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Há alguns anos atrás, agora tem tempo que eu não vejo, eu não sei se ainda tem, mas eu acho que não. Tinha uma propaganda, logo, né, que começou a questão da AIDS, tinha uma propaganda que era muito forte, que falava, quem vê cara não vê AIDS, né? Faz tempo que eu não vejo essa propaganda, né? Mas eu acho que é bom a gente pensar nisso, porque tem muito do imaginário. É o que você falou, e a gente tem muito do imaginário de pensar que que algum grupo está livre disso, né? Ou que aquela pessoa que de repente não faz parte aí de determinado grupo está livre. E a gente precisa entender que todos nós, né, corremos algum risco aí. Então, quem vê cara não vê AIDS, né? Então, acho que essa propaganda era muito forte, acho que a gente não pode deixar de pensar nisso. Né? A gente tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas eu achava que era todo... Eles associam aquela imagem do Cazuza mesmo, entendeu? É magrinho, com aquele afundado aqui, ó. Isso a gente não vê mais. A gente tem, hoje, a maioria absoluta dos nossos pacientes estão indetectáveis. Se eles estão indetectáveis, eles estão sem nada, eles estão normal. Então, assim, você não vai olhar para eles, não vai ver absolutamente nada. E mesmo os detectáveis, os doentes a gente tem pouquíssimos pacientes com AIDS. Pouquíssimos mesmo. Então, você não vai ver aquela pessoa doente, que você tem aquele do seu imaginário, você não tem aquele, o que não quer dizer que não tem muitas pessoas vivendo com HIV, e algumas detectáveis, e, portanto, transmitindo, porque os indetectáveis não estão transmitindo, mas os detectáveis que seja por pouquinho, eles estão com a aparência perfeita,
mas transmitindo. Sim. E uma coisa que eu acho também importante, eu acho que os jovens, principalmente, e nós temos aqui na UFLA um público muito jovem, né? Às vezes aí estudantes de 17 anos, 18 anos. Eu acho que os jovens ainda têm um pouco daquela visão de que acontece com o vizinho, mas comigo não acontece, não está próximo, né? Os jovens tendem a correr esses riscos com mais frequência, achando que comigo não acontece. E eu acho que é importante essa questão da gente estar trazendo esse assunto, justamente por essa questão da informação, né? Eu acho que acontece com o vizinho, pode acontecer comigo também. Então, isso é muito importante. O jovem, às vezes, ele tem um pouco esse impulso, né? E a gente precisa pensar muito nisso. Sim, eu escuto isso e o que me impressiona mais, eu escuto, não é raro, uma população jovem e esclarecida achando que acabou. Pelo fato de que eu acho que é um equívoco, não sei por que aconteceu isso, tem muito pouca propaganda de HIV, né? Sumiu. E aí essa população que não viveu, tem um monte que pensa que não tem mais no Brasil, que está tipo extinto, que sumiu. Sim. Então, assim, eu escuto de verdade isso, eu falo isso, ninguém acredita, eu falo, gente, e é população esclarecida mesmo, que acho que não tem, se tem, tá lá no Rio de Janeiro, tá como se tivesse muro, né? O pessoal daqui não fosse para lá, ou de lá não viesse para cá. Mas, assim, então tem isso tudo, que acha que quase não tem, que tá muito pouquinho, porque a questão das pessoas falar, é 0,5% no Brasil, mas, entendeu? Tá todo mundo misturado, né? Sim. Eles falam muito isso. Bom, não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, se o doutor Silvio gostaria de complementar, o Cássio. Eu queria pegar um gancho, na verdade, alguns ganchos. Acho muito importante isso, né, essa questão de divulgação, a gente está aqui para fazer essa divulgação mesmo. A questão dos testes, a gente tem feito, né, parceria com o SAI-CTA, né, os testes aqui na UFLA. Amanhã a gente vai realizar os testes no espaço do ambulatório, e normalmente eles são feitos nas últimas sextas-feiras do mês. Então, sempre que vocês quiserem, tem disponível no site CTA, né, mas por questão de logística, talvez mais fácil, podem usar aqui esse programa para ir na última sexta-feira, lá no ambulatório. E é importante fazer, é importante se proteger. E aí o gancho da proteção é que hoje o acesso ao preservativo, né, o doutor Silvio falou que existem várias maneiras de prevenção, a prevenção hoje ela é mais global, mas o preservativo acaba tendo um papel importante. E a gente tem disponível, né, nas unidades do SUS esse preservativo. Então, assim, você não precisa comprar. Você pode procurar, aqui na UFLA a gente tem, no serviço de saúde, se o Silvio e a Fabiola quiserem falar, acho que na prefeitura também, nos PSFs, no SAI, tem esse preservativo disponível, tanto masculino quanto feminino. Então, assim, as desculpas vão acabando, né? A informação está ali, está de fácil acesso, a gente tem que se movimentar, tem que tentar se proteger o máximo possível, porque está presente aí, né? Tem algumas perguntas que chegaram para a gente, e aí eu acho que é interessante, pelo menos algumas, né, já foram faladas um pouco na apresentação, mas talvez reforçar, né, que como proceder caso haja uma exposição de risco às ISTs, né, qual que é o caminho certo, onde que é a porta de entrada, SAI, CTA, unidade de pronto atendimento, enfim, se vocês puderem falar um pouco a respeito. Posso falar? Quer falar, doutor Silvio? Vai, vamos lá. Você quer começar? Pode. Pode. O primeiro passo é a UPA. Por causa de ser 24 horas, que embora seja 72 horas, é importante que seja o quanto antes. A eficácia da PEP ela é maior nas primeiras horas, ela vai caindo, né? Então, o início é na UPA, por causa de funcionar 24 horas. Então, vai à UPA e vai falar que teve uma exposição de risco, independente né, da forma que ela ocorreu. Aí vai passar pelo médico lá, que vai te dar os primeiros comprimidos, que ele vai te dar por alguns dias, que ele sabe o dia que tem médico na nossa unidade, e de lá vai te encaminhar para o CTA. E a sequência vai acontecer no CTA. E aí lá vai passar pelo infectologista, vai passar pelo nosso médico, que vai dar continuidade ao acompanhamento. Lá na UPA vai ser feito o teste rápido,
que é uma exigência para começar a PEP, como o doutor Silvio já disse, que aí, né, marca lá, faz o marcador para ver se já tinha algum positivo para alguma das quatro HIV, sífilis, hepatite B ou C, e aí ele dá os primeiros medicamentos e encaminha para o nosso médico, onde é feita a consulta, é feita avaliado para quantos dias vai precisar da PEP e o acompanhamento do tratamento, que lá vão ser feitas outras testagens, vão ser agendadas, vai precisar com 30, 60 e 90 ou 30 e 60, e os médicos vão definir o restante do acompanhamento. Isso aí, é isso aí, né, Fabíola? Depois que faz essa avaliação inicial da UPA, ele mantém o segmento conosco até 90 dias depois da exposição de risco, tá? E aí a gente definindo com 90 dias o exame negativo para o HIV, a gente consegue ter a certeza que daquela exposição não houve a infecção. A gente faz a orientação. E é importante esse momento lá, porque a gente reforça as medidas de prevenção. O Cássio, você falou bem, a questão do uso preservativo é fundamental, né? É um método barreira, é um método inicial ali, fundamental para a gente tentar realmente evitar a transmissão do HIV. E aí a gente tem que lembrar, né, que a gente ainda orienta hoje, mesmo já o portador do HIV, né, Fabíola, usar o preservativo sempre nas relações. É um consenso hoje que o portador do HIV que está com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, que está usando os antirretrovirais de maneira adequada, ele não transmite pela relação sexual HIV para outra pessoa. Mas mesmo assim a gente orienta que mantenha o uso do preservativo, porque a gente tem que pensar nas outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente não pode esquecer da sífilis, que aumentou muito no Brasil, o HPV, né, que hoje é o principal causador de infecção sexualmente transmissível no mundo inteiro, né, as uretrites, né, então a gente tem que lembrar disso também, né, a gente está falando hoje especificamente do HIV, mas a gente tem que lembrar das outras infecções sexualmente transmissíveis também. Então, que você bem falou, né, a gente tem aí o ambulatório nosso da UFLA, tem a distribuição do preservativo, lá no site CTA, né, Fabíola, tem também distribuição dos preservativos, tanto feminino quanto masculino. As unidades de saúde da prefeitura também disponibilizam, então não é dificuldade, né, de se conseguir essa ferramenta de extrema importância de prevenção, né? Renata, só lembrando aí, Fabíola também, né, com relação ao estigma, né, inicialmente a gente falava mesmo grupo de risco, né, depois para tentar ajudar nisso aí passou a se falar comportamento de risco, né? E agora é população-alvo, né? São tentativas realmente de tirar o estigma, né? Muda os termos, né? Então a gente está tentando haver esse trabalho realmente para ajudar. E hoje a gente tem que ter essa consciência, né? Não é um comportamento, não é um grupo de risco. Qualquer pessoa que tem relação desprotegida hoje, relação sexual desprotegida, está sob risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível. Então a gente tem que lembrar, e você bem disse, né, Renata? A gente tem na UFLA, a Fabíola lembrou bem no trabalho, né, jovens, né, que estão precisando de orientação, os idosos também, porque são pessoas que, naquele momento do surgimento do HIV, já tinham um relacionamento estável, né, muitos monogâmicos ali, não era uma preocupação HIV naquele momento para eles, né, e hoje ou ficaram viúvos ou viúvas, ou separaram, né, então estão numa realidade nova de vida e se relacionam com pessoas mais novas e estão realmente expostos, né? Não é uma preocupação, muitas vezes, o preservativo, né? E os jovens que realmente a gente foi citado, né? Às vezes preocupam com gravidez, né? E que se usam o preservativo como método para evitar gravidez, ainda vai, mas às vezes estão usando, por exemplo, DIU, né? Outros métodos, né? O coito interrompido, então aí estão se expondo realmente às infecções sexualmente transmissíveis e é frequente na conversa a gente ver realmente a perda do conceito do risco, e é justamente o que foi citado, né? Como com a terapia antirretroviral a gente conseguiu oferecer uma melhor qualidade de vida, né? Hoje a pessoa não morre porque tem HIV, né? Vai morrer por outras doenças, vai ter um infarto agudo. Como você bem citou, Fabíola, ser portador da HIV hoje é ter uma doença crônica, né? Então, isso diminui o medo da doença, né? E a gente ainda tem a questão da profilaxia pré-exposição, tem a questão da profilaxia pós-exposição, isso tudo
de um certo modo, pode ser um fator que leva as pessoas a falar assim, se houver uma relação eventual desprotegida, eu vou fazer o uso da medicação depois, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar as pessoas para fazer o quê? O uso do preservativo, se proteja durante a relação. Se acontecer alguma coisa eventual, às vezes romper o preservativo nessa relação, aí a profilaxia pós-exposição é uma ferramenta a mais que você vai ter para utilizar, né? Uma segurança a mais que você tem. A gente não pode só confiar na profilaxia pós-exposição, né? Ou seja, não adianta você ter várias relações sexuais protegidas e confiar na profilaxia pós-exposição só, né? Então, a gente tem que lembrar isso. Mesmo a profilaxia pré-exposição, né, não pressupõe você deixar de usar o preservativo, né? Sempre lembrar disso, né? A gente tem que lançar mão de todas as ferramentas possíveis. Quando a gente fala de prevenção de risco, né, gente, a gente tem que minimizar o máximo, né? Diminuir ao máximo o risco aí, né? E, Fabíola, parabéns pela sua apresentação, foi excelente, viu? Doutor Silvio, depois de você, nunca mais, viu? Ninguém me convida para falar depois dele, nunca mais, eu não venho. Quem sou eu? Você falou muito bem. Já estou recusando desde já, fique registrado em ata. E aqui, mais uma vez, agora, Cássio e Renata de câmera aberta, né? Assim, realmente é um prazer participar. Eu acho que é de extrema importância a gente fazer eventos como esse. O Cássio comentou que está sendo gravado. Eu acho que a gente tem que difundir informação, né? Tem que difundir, aproveitar esses meios, inclusive digitais, e levar isso para o máximo de pessoas possível, né? Para que a gente possa ajudar. A gente tem que, todos aqui na área de saúde, e a gente trabalhando em estruturas que prestam um atendimento específico, trabalhando na UFA, que tem um contingente grande de pessoas que podem ser impactadas com isso, a gente tem que trabalhar com a informação e fazer eventos assim mesmo. Parabéns a todos. A UFA tem, além da quantidade de pessoas que têm acesso à informação, é o potencial de multiplicar a informação, né? Todas as vezes que eu faço essa orientação aí, eu fico muito feliz, porque todo mundo que sai da minha salinha ali, eu falo que a salinha é minha já, eu tomei posse de uma salinha aí, e sai da salinha, eles falam assim, eu vou falar com a minha amiga, eu vou falar com não sei quem. Então, assim, tudo que acontece aí é muito grande, né? Você não fala para uma pessoa, para cada uma pessoa que você fala dentro da sala, você está falando para muitas pessoas. Porque as pessoas moram em república, elas estão numa sala com muita gente, e são pessoas que são de outra cidade, que vão levar essas informações para outros lugares. Então, assim, eu fico muito feliz com esse trabalho, que eu tenho certeza que a gente consegue atingir muito mais gente do que lá no nosso CTA, porque é diferente, a gente está muito fechadinho, né? E vocês são abertos para o Brasil todo, né? A gente está fechado num público muito específico. Só para lembrar, doutor Silvio, desculpa te interromper, Renata. Imagina. A prevenção na PEP e a PrEP, eu tenho falado muito que eles estão procurando muito a PrEP, muito, mesmo aí. Quando a gente vai aí, eles perguntam muito da PrEP, muito da PEP. E eu tenho batido muito nessa tecla, que esses dispositivos, ele já fala prevenção combinada. O objetivo dele não é abrir mão do preservativo, o que é o objetivo dos jovens. É para ser mais uma maneira de prevenção. Só que eu não vejo, as pessoas que estão procurando, elas estão procurando a PrEP para abrir mão do preservativo. Só que o HPV, a gente está pegando lá, né, doutor? Toda hora a gente procurando o encaminhamento para o HPV, está lá toda hora. Então, assim, é importante alertar para isso. O objetivo da PrEP não é não tem nada para substituir o preservativo ainda. Não existe, acho que não vai existir. A gente precisa bater firme nessa tecla aí, que não é o plano da PrEP, é só para ser mais uma prevenção. Só pegando aí um gancho do que você falou, né, Fabíola? Sempre que a gente vai fazer um evento falando de saúde, a gente se pergunta assim, né, qual que é o público, se nós vamos atingir um público maior ou não, né? E eu acho que você está falando uma coisa que é muito sábia, né? Eu acho que a gente está trabalhando com multiplicadores. Né? Se a gente atinge um público pequeno aqui nesse momento, esse público pode ir multiplicando essas informações e contribuindo. Então, eu acho que sempre vale a pena, né, estar trazendo essas questões, sempre vale a pena estar discutindo. Né? Cássio, tem mais alguma questão? Não? Não, pode. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou o pessoal que está ouvindo quiser contribuir também, fiquem à vontade. Pode falar, Renata. Acho que então a gente pode ir finalizando, né? Queria agradecer imensamente, doutor Silvio, Fabíola,
né? Muito boa apresentação, boas as apresentações, tá? Foram muito esclarecedoras, com toda certeza. Agradecer a disponibilidade de vocês mais uma vez, né? E dizer que nós estamos aqui, eu e Cássio, né, juntos aqui também nesse trabalho e à disposição sempre para contribuir no que vocês precisarem também. Tá? Muito obrigada. Agradeço também o pessoal que compareceu, né, os que estiveram presentes e que possam nos ajudar aí a multiplicar, realmente, a serem multiplicadores aí dessas informações. Quer finalizar, Cássio? Só reforçar mesmo as palavras da Renata, o Cício Silva, a Fabiola, querem falar alguma coisa, já está tudo tranquilo. Agradecer ao Silvio, agradecer a Fabiola, agradecer a parceria, né, que a gente tem com o CTA, que ela se mantenha por muito tempo e alcançando cada vez mais pessoas. E acho que é isso, agradecer a presença de todo mundo aqui também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, procurar aqui a Coordenadoria de Saúde, procurar lá o ambulatório, a gente passa as informações, o Silvio trabalha lá com a gente diariamente, está lá, se precisarem, tiver alguma dúvida particular, podem procurar. E agradecer mesmo a presença de todos e aguardamos vocês em uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.